Senhoras, senhores, boa noite. Boa noite também a todos os internautas que nos assistem nesse momento. A nossa conversa fraterna de hoje tem o tema de aflitos. Há 2000 anos, o mestre Rabi da Galileia subia ao monte e falava: bem-aventurados os aflitos. Certamente haviam aflitos. Ele falava aos aflitos, falava para os aflitos, mas especialmente consolava aflitos. Daí ele dizia: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Em o Evangelho segundo o Espiritismo está traduzido: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Traduções ecumênicas: felizes os que choram, porque serão consolados. Na Bíblia de Jerusalém, a tradução diz: felizes os aflitos, porque serão consolados. E para o professor Severino Celestino, a tradução é: avante os enlutados, porque eles serão consolados. Esta passagem bíblica tem duas coisas que se repetem em qualquer tradução, que são constantes. A primeira é que existem aflitos. Existiam aflitos há 2000 anos. Existiram aflitos em 2000 anos de história cristã. Existem aflitos nos dias atuais. Mas quem são os aflitos? Qual a característica de um aflito? Como identificar um aflito? Os dicionários da língua portuguesa caracterizam o aflito ou dão significado à palavra aflição, semelhante a uma pessoa angustiada, preocupada, alguém com excesso de ansiedade ou, popularmente, alguém agoniado. Certamente pode ter ficado mais fácil identificar um aflito. Certamente conhecemos aflitos. Mas seríamos nós capazes de identificar um aflito, vez ou outra, diante de um espelho? Quem de nós, em algum momento da vida, não identificou um aflito diante do espelho? A aflição é uma característica dos encarnados em um planeta de provas e expiações. O capítulo Bem-aventurados os aflitos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, está colocado depois do capítulo
ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Nascendo, vai passar por aflições. Allan Kardec não dispõe os capítulos em O Evangelho segundo o Espiritismo por um acaso, uma escolha fortuita. Precisamos nascer de novo, e nascendo, passamos invariavelmente por aflições. Mas se a definição de aflição nos dicionários da língua portuguesa esclarecem e dão conta do que é aflição, Emmanuel, na Revista Reformador de 1954, define aflição. Para Emmanuel, a aflição é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Todos os que estudam as obras de Emmanuel, todos os que se debruçam sobre as obras do mentor espiritual de Chico Xavier, afirmam sem dúvidas que Emmanuel é absolutamente meticuloso com o uso da língua portuguesa. Então, eu vou repetir. Para Emmanuel, a aflição é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Ele não diz a aflição é uma porta, uma das portas. Ele afirma a aflição é a porta. Certamente, os que estudam os evangelhos escutam falar muito de duas portas, uma estreita e uma larga. Certamente esta porta a que Emmanuel se refere é a porta estreita. Ainda na Revista Reformador de 1954, Emmanuel diz: depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição. Vamos entender a perspectiva de Emmanuel. Ele diz que depois de períodos de paz e ordem, certamente, todos nós encarnados na Terra passamos por regulares períodos de paz e ordem, sejam eles de horas, de dias, semanas, meses ou anos. Mas todos nós temos algum momento na vida que são períodos de paz e ordem. Mas ele diz que depois destes períodos regulares de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição, em nome da sabedoria divina, que lhe afere os valores e conquistas. Podemos aqui relembrar os períodos escolares, ou aqueles que ainda estudam, estão nos bancos, nas cadeiras universitárias. Existem regulares períodos de estudo, de assistir aula. São regulares períodos de paz e ordem. Mas chegam os dias e as semanas das provas. E nós lembramos desses dias como dias de aflição. Porque nesses dias de prova somos testados sobre o que aprendemos
nos regulares períodos de paz e ordem. Como vemos, até na formulação da nossa vida social, nós estabelecemos períodos de paz e ordem e períodos de provas, de testes. Então, estaremos nós em determinados momentos da vida, passando por pequenos ou grandes testes. A mentora Joana de Ângeles afirma que em determinado momento, quando resolvemos abraçar a vida nobre, há um verdadeiro confronto, um verdadeiro conflito. Quais dois exércitos em fúria dentro de cada um de nós? Os guerreiros habituais, aqueles que estão conosco há mais tempo, o egoísmo, o orgulho, a violência, a ambição, tentam superar os novos combatentes que colocamos nessa arena íntima, que são o amor ao próximo, a humildade, a pacificação e a renúncia. O indivíduo sente-se dividido, angustiado. Nestes dias agitados, de muita angústia, fala Joana de Ângeles. A angústia caminha com o homem disfarçada de medo, de ansiedade e de sentimento de culpa. Joana diz que nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. Vejam que estamos falando das características dos aflitos. A mentora espiritual Joana de Ângeles nos colocando sobre outras palavras, ou com outras palavras, quantos aflitos e quantas aflições nos dias atuais. Mas ela diz com muita serenidade: se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle e a situação. Assume o controle da situação e nós agimos com acerto. Desta forma, quem são os aflitos, os angustiados, os preocupados? Em algum momento nós mesmos nos reconhecemos diante do espelho como um destes aflitos. Dadas essas palavras iniciais, momentos de paz e ordem, eu gostaria de colocá-los sobre a aflição de um teste. Vou fazer uma pergunta. Não precisam responder a mim. Respondam-se. Todo aflito é um bem-aventurado? Todo aflito é um bem-aventurado? Vamos lembrar da bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Todos os que estão aflitos,
Todos os que passam por aflição podem, por assim dizer-se, bem-aventurados. Era maio. O sol escaldante fazia cintilar as pedras à margem do grande lago. Um mês quente. Jesus estava à casa de Pedro. Uma multidão o acompanhara desde as primeiras horas da manhã. O crepúsculo já se avizinhava. Pedro percebera o cansaço do mestre, fatigado naquele pequeno ambiente doméstico, quase sem ventilação. As pessoas se espremiam, se acotovelavam, mas todos eram agraciados com imensa ternura. Foram muitos os curados. Muitos milagres aconteceram naquele dia. Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, acabara de ser completamente curado por Jesus. Pedro consegue retirar o mestre de sua casa e o chama para uma caminhada à beira do lago. Ali, o mestre, em silêncio, olha as primeiras estrelas a brilharem no firmamento. Ele senta sob as raízes de uma antiga árvore. Os dois estão em silêncio. Jesus olha serenamente para as águas e entra em profunda meditação. Simão, após alguns minutos, buscando romper o silêncio de Jesus, pergunta: por que dizes que não te compreendemos, Rabi? Estamos todos tão felizes. Jesus olha para Pedro e diz: Simão, neste momento, enquanto consideras o reino de Deus pelo que viste, Natanael, com alegria infantil, comenta o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Outros, Simão, que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz, entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios. Desta vez, irreversíveis. Não creias, Simão, que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam. O Filho do Homem, Simão, por isso mesmo, não é um remendão irresponsável, que sobre tecidos velhos e gastos costura pedaços novos.
danificando mais a parte rasgada com um dilaceramento maior. A mensagem do reino, Simão, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Penetra o íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Eu sei, porém, Simão, que não me podes compreender, tu e eles, por enquanto, e assim será por algum tempo. Mais tarde, quando a dor produzir um amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei em meu nome um Consolador para dar prosseguimento aos serviços de iluminação das consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio que guardam, e vozes em toda parte clamarão, lecionando a esperança sob os auspícios de 1000 consolações. Esta passagem está no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. Como podemos perceber, nem todo aflito é um bem-aventurado. Não sei se foi esta a resposta de vocês, mas Emmanuel, no livro Convivência, afirma: aos que, embora sofredores, não se catalogam entre os bem-aventurados, aos quais Jesus se referiu. Eu vou repetir porque são palavras de Emmanuel. Há os que, embora sofredores, não se catalogam entre os bem-aventurados aos quais se referia Jesus. No livro Joia, Emmanuel diz: é justo refletir que a precipitação cria aflitos sem bem-aventuranças. No mesmo livro ele diz: os que dão urgência na transmissão de boatos infelizes, os apressados na via pública, os ávidos por aperitivos, os que improvisam discussões estéreis, os que são inquietos e apressados demais. Na revista Reformador de 1959, Emmanuel diz: bem-aventurados os aflitos, desde que não convertam a própria dor em azedume, em chicote de recriminações sobre a face alheia. Bom, a essa altura, já temos uma ideia clara de que nem todo aflito é um bem-aventurado. Mas já que passamos por um outro período de paz e ordem, de aparente calma, faço uma outra pergunta: quem são os aflitos bem-aventurados? Quais as características de um aflito bem-aventurado? Nós podemos, em algum momento da vida, reconhecer um aflito bem-aventurado diante do espelho? Nós encontramos aflitos bem-aventurados no nosso dia a dia? Ele era um homem muito rico.
possuía incontável área de terras. Era, sem dúvida, o homem mais rico de sua região. Possuía milhares de ovelhas e camelos, centenas de juntas de boi e de jumentos, incontáveis servos. Tinha 7 filhos, 3 filhas e uma esposa. Era considerado por todos que o conhecia como um homem bom e justo. Contudo, um dia, a sua fé foi severamente testada, de diversas formas diferentes. No mesmo dia, sua propriedade foi invadida, todos os seus animais saqueados, todos os seus servos assassinados. Neste mesmo dia, uma tempestade que vinha do deserto derruba a sua casa e mata os seus 10 filhos. Ele se entristeceu, claro, mas não se revoltou. Ele não se revoltou. Ele reconheceu que tudo o que possuía tinha sido dado por Deus. E se a Deus aprazia a retirada, ele compreendia. Desta forma, ele afirmou a sua fé e demonstrou grande resignação. Contudo, ele contrai lepra e fica muito doente, extremamente enfermo. A sua esposa não aguenta aquela situação. Roga a ele que amaldiçoe a Deus e morra. Ele se recusa. A esposa o abandona. A esposa o abandona. Ele compreende e a perdoa. 3 dos seus melhores amigos vão lhe visitar. Ele se alegra com a visita, mas logo eles começam a falar. Rogam, solicitam que ele amaldiçoe a Deus. Ele se nega e ainda faz preces, roga a Deus que não castigue o mau entendimento dos seus amigos. Os anos passam e aquele homem profundamente resignado tem a saúde restituída, os seus bens restituídos em dobro. Ele casa-se e tem 10 filhos. Muitos anos depois, ele morre, meio a uma vida tranquila e feliz. Quando nós encontramos alguém com extrema paciência, que passa por dificuldades extremas e se mostra extremamente paciente, nós dizemos, esta pessoa tem a paciência de Jó. Esta é a história de Jó. Talvez esta seja a exemplificação de um aflito
bem-aventurado. Emmanuel, na Revista Reformador de 1952, diz que o Cristo referia-se aos que se chamam aflitos por ajudarem o engrandecimento coletivo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, que é o mais extenso de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo mais extenso. É o capítulo com a maior quantidade de mensagens espirituais. No final deste capítulo, ele se assemelha muito ao Livro dos Espíritos. Ele tem perguntas e respostas. E uma das perguntas dá conta desta nossa interrogação. Estaríamos nós, ou alguns de nós, em determinados momentos, em uma aflição voluntária? É possível estar aflito voluntariamente? E, portanto, esta aflição não pode ser catalogada em uma bem-aventurança? Ou nós não estaremos bem-aventurados por estarmos com esta aflição? A resposta é que é dada é um exemplo muito claro. Diz que todos aqueles que estão impregnados de inveja são naturalmente aflitos, porque ficam em aflição pela posse do outro. Então, naturalmente, existem aflições que são voluntárias, aflições às quais nós nos jogamos voluntariamente. Emmanuel, na sua vasta obra, em alguns momentos, fala dessas aflições voluntárias. Fala até das aflições criadas pela mente humana. Algumas aflições que são ilusões. Nós criamos problemas e sofremos por problemas que criamos. E eles só existem em nossa mente. Ainda na Revista Reformador de janeiro de 1952, Emmanuel diz que bem-aventurados são os aflitos por se converterem à luz eterna, se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por se dominarem sendo veículos da vontade do Senhor. No início da nossa conversa, eu mencionava que em bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, tinha duas partes constantes, repetitivas, em todas as traduções. Umas traduções dizem os que choram, os enlutados, os aflitos, mas em todas elas existem aflitos e há uma consolação. Porque em todas elas afirmam que os aflitos, os que choram, os enlutados serão consolados. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que segue Bem-aventurados os aflitos chama-se O Cristo Consolador. Compreendamos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E o Cristo Consolador. Todos os aflitos serão consolados. É possível que nós, diante da pergunta
de que se em algum momento da vida nós reconhecemos um aflito diante do espelho, tenhamos respondido que sim. Porque todos nós passamos por períodos de paz e ordem, mas períodos de aflição, em algum nível, em algum grau. Eu faço uma outra pergunta. Vocês conhecem um consolador? Como nós reconhecemos os consoladores? Aqueles que consolam, os que se dispõem a consolar. Seríamos nós capazes de reconhecer em algum momento da vida um consolador diante do espelho? Porque todos os aflitos serão consolados. Amélia Rodrigues coloca no texto dela, quando Jesus dialoga com Pedro. Jesus diz: eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. Quem é o Consolador? Quem são os Consoladores? Todos nós que estudamos e abraçamos a doutrina espírita, nos acostumamos a afirmar que a doutrina é o Consolador prometido. Mas ninguém verá o Evangelho segundo o Espiritismo andando as ruas a consolar. Porque consolar é uma atribuição humana, é uma tarefa de alma encarnada e desencarnada. Nós só somos consolados por uma outra alma, encarnada ou desencarnada. É possível encontrar consolação na leitura das letras, nos textos, nos livros. Mas é verdadeiramente consolador receber um abraço, um afago, um carinho, uma palavra amiga. O plantão estava exaustivo. A enfermeira caminhava nos corredores do hospital. Estava na ala daqueles que estavam alojados há mais dias. Percebe uma das portas entreaberta. Aproxima-se devagar. Escuta um senhor de muita idade, balbuciando em aflição: meu filho, eu quero meu filho. Um jovem aproxima-se do leito, segura sua mão e com serenidade diz: seu filho está aqui, seu filho está aqui. Aquele senhor acerena o semblante. O jovem senta-se à cabeceira da cama. A enfermeira observa aquele gesto de carinho. Ela retira-se e o jovem fica segurado na mão daquele senhor. Ao amanhecer o dia, nos primeiros raios da manhã, a enfermeira é chamada às pressas, mas já não há tempo. Aquele senhor
desencarnara. O jovem ainda está lá, segurando a sua mão. A enfermeira vai consolá-lo pela perca do seu pai. O jovem logo esclarece: ele não é meu pai. A enfermeira, intrigada, diz: como não? Eu vi aqui ontem, ele o chamava meu filho, e você pegou a sua mão e disse: seu filho está aqui. Ele disse: não, eu ia passando no corredor e escutei o apelo aflitivo desse senhor, chamando pelo filho, e para consolá-lo, eu segurei a sua mão e disse que era seu filho. A enfermeira disse: mas você passou a noite aqui segurando a mão dele. E ele falou: eu precisava acalmá-lo. Eu precisava consolá-lo. O jovem se despede e vai. Como vemos, quando nós nos deparamos a reconhecer um consolador, seria fácil os reconhecer entre os familiares, entre os amigos, os conhecidos. Talvez para nós seja fácil consolar um amigo, consolar um parente, consolar alguém próximo. Mas as aflições campeiam pela face da terra. Em muitos momentos, precisaremos ser consolados por quem não conhecemos. E seremos chamados também a consolar quem não nos conhece. Nós não podemos dividir a humanidade entre a metade que sofre e é aflita e a metade que consola, consoladores. Não podemos dizer que todos os habitantes do planeta Terra do hemisfério norte são consoladores e todos do hemisfério sul são os aflitos. Não podemos definir que os orientais são consoladores e os ocidentais os que sofrem. Nós não podemos categorizar a humanidade em duas partes: os aflitos e os que consolam. Porque em determinados momentos da vida, bem-aventurados os aflitos não nos faz sentido, porque passamos por regulares períodos de paz e ordem, em momentos de euforia, de grande contentamento e alegria. Bem-aventurados os aflitos não nos faz sentido. Resta saber se nestes regulares períodos de paz e ordem nós nos reconhecemos como consoladores. Ou alguém a produzir mais aflição. Porque em determinados momentos da vida teremos que exercer esses dois papéis. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas se como há alguém de sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe como sofre? Está em O Cristo Consolador, o capítulo seguinte, de Bem-aventurados os aflitos. Ainda em Um Cristo Consolador está: o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia
o seu passado. Desta forma, não importa saber necessariamente quem são os aflitos, onde estão os aflitos. Resta saber quem está disposto a consolar. Porque a aflição é uma característica da alma em expiação e prova. E eu posso vos garantir que a quase totalidade dos encarnados no planeta Terra se enquadram nesse perfil de espíritos em provas e expiações. Temos uma nova perspectiva: sermos aflitos consoladores. Eu não sei se você lembra, mas em algum momento da sua vida, uma pessoa que estava triste se aproximou de você. É possível que esta aproximação tenha sido feita porque você era uma das que poderiam lhe recuperar o sorriso. Eu não sei se você lembra, mas em algum momento da sua vida, alguém que chorava se aproximou de você. Neste dia, neste momento, você tinha um lenço ou um ombro amigo. Em algum momento da sua vida, alguém em dor teve o impulso de lhe procurar. Você tinha condições de dar ajuda, de ser um bálsamo, um curativo. Em algum momento da sua vida, alguém que estava com fome se aproximou de você. É possível que você pudesse repartir o pão. Em outro momento da sua vida, talvez alguém em desespero se aproximou de você. Você era o porto seguro, um canto de serenidade. É possível que em alguns momentos da sua vida, alguém aflito tenha se aproximado de você. Neste momento, você representava a calma. Se alguém se aproximou de você com um frasco vazio, é porque você podia repartir o perfume. Por todas essas razões, por todos esses motivos, nunca deixe que alguém que o busca, alguém que se aproxime de você, parta sem uma resposta. Porque ninguém, absolutamente ninguém, se aproxima de nós por acaso. Muita paz a todos.